Olá, eu sou a Aline Moreira e quero te dizer que é uma alegria estar aqui com você. Cada vídeo é uma nova experiência e uma nova chance de estarmos conectadas. Então, muito obrigada pelo tempo que você investe aqui no meu canal. Aproveite e se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com mais 10 amigas, para que elas também sejam alcançadas e nós possamos aumentar a nossa rede de sororidade aqui no meu canal. Combinado? Bom, o tema de hoje é descubra o seu temperamento e flua. Você sabe qual é o seu temperamento? Você conhece as suas habilidades e aquilo que precisa ter cuidado? Você compreende por que os perfis de comportamento são diferentes? Por que nós reagimos e sentimos coisas diferentes diante de uma mesma situação? Bom, eu costumo dizer que conhecer o seu temperamento é libertador. Você passa a se culpar menos, se cobrar menos, porque entende que o próprio Deus te criou com certas habilidades. Obviamente que cada temperamento tem também as suas debilidades, né? Ou seja, coisas que não são tão boas assim. Mas o nosso foco não deve ser esse. Se focarmos em manter o equilíbrio, conseguiremos potencializar as nossas habilidades e minimizar as nossas debilidades. E eu quero te dizer que esse é o segredo. Sabe, muitas mulheres elas ficam focadas nas dificuldades, nos defeitos, no que falta, no que elas não consideram assim tão bom no seu comportamento, no seu temperamento, e elas acabam esquecendo do que tem de bom. Isso é desequilíbrio. Existem mulheres que colocam tanto holofote no que precisam melhorar, que chega uma hora que elas não conseguem mais perceber o que tem de bom. Será que você tem feito isso? Bom, hoje eu quero te apresentar os 4 temperamentos e a forma, de uma forma, claro, bem resumida, como é que eles se comportam. Eu quero que você vá se identificando e percebendo quanta coisa linda já está dentro de você. Sim, eu não quero, nós vamos fazer esse vídeo, ele vai ser um exercício. Você não vai ficar focando no que o seu temperamento tem a melhorar. Você vai focar naquilo que o seu temperamento tem de bom. À medida que você for ouvindo e você se identificar, opa, essa sou eu quero que você coloque luz, que você coloque holofotes sobre as suas qualidades. Você vai ouvir os seus defeitos ou as suas debilidades ou os seus pontos de melhoria também? Sim, também vai ouvir. Mas lembre que tudo que você coloca energia, tudo aquilo que você coloca força é o que cresce. Se você fica colocando força, energia, foco, luz sobre os defeitos, são eles que vão crescer. Agora, se você coloca luz e energia, potência sobre as suas habilidades, são elas que vão crescer. E entenda uma coisa, à medida que as suas habilidades crescem, as suas debilidades diminuem. É assim que funciona. Vamos lá então, combinado? Então vamos iniciar com o temperamento sanguíneo. Bom, pessoas com esse temperamento são chamadas de pessoas influentes. São pessoas comunicativas, simpáticas, naturalmente otimistas. Elas sempre apostam que tudo vai dar certo e olha, geralmente dá mesmo. Elas colocam tanta energia positiva no que elas fazem que costumam ter muito sucesso. São entusiastas, amam se relacionar com pessoas, adoram uma festa, um encontro social, uma boa conversa e uma boa viagem. Os sanguíneos são pessoas de relacionamento, pessoas que amam se relacionar, amam outras pessoas. Elas gostam também de estar em destaque. Não tem aquele assim, cheguei chegando? Não tem aquela pessoa que você diz assim, ah, fulana quando chega, ela chega chegando. Não tem como ela chegar num lugar e ela não ser percebida. Bom, ela é uma pessoa de temperamento sanguíneo. Ela tem o perfil de comportamento influente. Essas são todas as qualidades. Mas
Por outro lado, quando um sanguíneo não consegue manter o seu temperamento em equilíbrio, o seu perfil de comportamento também dá sinais de que as coisas não vão bem. Essas pessoas se tornam indisciplinadas, exageradas, inconvenientes, egocêntricas e céticas. Apesar de serem naturalmente pessoas muito agradáveis, elas podem dar algumas bolas fora em certos momentos. Você sabia que Pedro, o discípulo de Jesus, era sanguíneo? Com todos os defeitos, principalmente a impulsividade e a boca grande de Pedro, ele foi usado poderosamente com Deus. E aí, você se identificou com esse temperamento? Quem sabe você não é uma sanguínea que tem muitas qualidades? Vamos conhecer o próximo temperamento, que é o temperamento colérico. Bom, pessoas coléricas têm o perfil de comportamento dominante, ou seja, elas gostam de dominar o pedaço. Elas são muito autoconfiantes, independentes, práticas, audaciosas, são líderes natos e costumam ser muito eficientes. Os seus projetos dão certo. Sabe aquelas pessoas que tiram água de pedra? Então, geralmente elas são coléricas. Elas possuem um instinto de liderança natural. Elas não precisam de nenhuma posição oficial para exercer essa liderança. De forma espontânea, elas acabam liderando e as outras pessoas reconhecem isso nela. Então, os coléricos são líderes, são pessoas corajosas. Sabe aquela pessoa que você olha assim e diz: nossa, como é que ela tem coragem de fazer isso? Como é que ela conseguiu fazer isso? São pessoas que têm um perfil, têm um temperamento colérico. Elas vão atrás, elas fazem o negócio dar certo, elas lideram pessoas, elas lideram grupos como ninguém, são audaciosas. Elas têm uma visão ampliada, elas conseguem olhar o que grande parte das pessoas não consegue ver, ela já está enxergando. Mas quando elas não conseguem controlar de forma saudável o seu temperamento, elas podem ser arrogantes, agressivas, individualistas, sarcásticas e impacientes. Paulo, o pregador da palavra de Deus e apóstolo muito conhecido, era colérico. Ele tinha todos esses traços de temperamento e ele foi um grande e importante homem de Deus. Você consegue perceber como todos os temperamentos, eles têm muitas qualidades e algumas questões que precisam ser controladas, que precisam ser aperfeiçoadas? Mas eu quero que você entenda que essas debilidades, elas não impedem que as qualidades voem. Quando a gente fala em fluir, nós estamos dizendo isso. Olha, não é que você não tenha nada para melhorar, não é que você não tenha nenhuma debilidade, mas aquilo que não te impulsiona não deve te parar. E aquilo que são essas suas habilidades que te impulsionam, é isso que deve te mover. Foi assim que aconteceu com Pedro, foi assim que aconteceu com Paulo, e se não é você, você deve conhecer pessoas aonde também aconteceu assim. Conseguiu lembrar aí de alguém ou olhar para si mesma? Bom, agora nós vamos conhecer os melancólicos. Pessoas com esse temperamento precisam de estabilidade para viver. Elas sofrem demais se elas não conseguirem prever os acontecimentos ou se elas forem pegas de surpresa, principalmente emocionalmente. Os melancólicos são pessoas cooperativas, flexíveis, leais, dedicadas, pacientes e calmas. Elas são naturalmente doces e sensíveis, têm grande compaixão e são ótimas ouvintes. Elas conseguem compreender como ninguém a dor alheia. Sabe aquela pessoa querida, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa doce, aquela pessoa que te ouve, ela chora contigo, tu percebe que ela entra, né, na tua história, ela realmente vive aquilo junto contigo. Você conhece alguém assim?
Então, muito provavelmente, ela tem o temperamento melancólico. E é um temperamento, sabe, amadas, meio desprezado. É um temperamento que muitas vezes não é bem compreendido e ele é tido na lista assim como um temperamento ruim. Mas se você se identificou com ele, eu quero que você perceba que não. Assim como os outros dois temperamentos que nós vimos têm as suas habilidades e as suas debilidades, o melancólico já também tem. É igualzinho, não foge. Todos os 4 temperamentos têm isso. A questão, sabe o que é? É que o temperamento melancólico, em especial, tem a tendência à depressão e à baixa autoestima. Quando ele não consegue equilibrar os seus sentimentos, ele se torna extremamente pessimista, egoísta, é aquela pessoa que só vê a sua dor, parece que só ela sofre no mundo. Ela fica confusa, muito crítica e até mesmo vingativa. Uma dica para essas pessoas com esse temperamento é praticar a gratidão. Eu quero te deixar uma dica aqui. Todos os dias você vai escrever pelo menos 5 motivos de gratidão, logo pela manhã, quando você acordar. Assim você vai treinar o seu cérebro a agradecer e não a reclamar. Porque o melancólico fora de equilíbrio, ele tem a tendência a reclamar demais. Ele se fecha dentro da sua dor. Ele chega a ser até egoísta. Ele acha que ele é a última das criaturas. Todo mundo está bem no universo e ele é terrível. Então o exercício da gratidão vai ajudar os melancólicos a desenvolver, a potencializar as suas habilidades. E eu quero te contar que Moisés, o libertador do povo de Israel, ele era melancólico, você sabia disso? Ele vivia tentando convencer Deus de que ele não era capaz de cumprir a sua missão. Você lembra disso? Ele tentou colocar o irmão no lugar, ele tentou convencer Deus de que outras pessoas fariam aquilo muito melhor do que ele. Mas não teve jeito. Deus insistiu nele e o seu povo foi livre da escravidão. Então olha só que extraordinário. Bom, e por último, mas não menos importante, nós vamos conhecer os fleumáticos. Fleumáticos são pessoas que têm o temperamento muito conforme, nós costumamos dizer. Ou seja, são pessoas mais conservadores, cumpridoras de tarefas, detalhistas e muito autodisciplinadas. São pessoas calmas, tranquilas, muito eficientes no que fazem e extremamente confiáveis e costumam ser muito amadas. Sabe por quê? Porque elas fazem tudo muito certinho. Elas gostam de planejar a longo prazo, elas adoram se manter assim numa rotina pré-estabelecida. Por isso elas sempre têm tudo em ordem, tem tudo na mão. Sabe aquela pessoa que você pode perguntar que ela vai responder? Então, muito provavelmente, ela é uma pessoa de temperamento fleumático. Por outro lado, elas podem ser calculistas, indecisas, desconfiadas, desmotivadas e pretensiosas. Você sabia que esse era o temperamento de Abraão, o nosso pai na fé? Ele era um líder muito amado. Ao mesmo tempo em que se tornou muito indeciso e influenciável quando a sua esposa Sara quis dar uma mãozinha para Deus, lembra disso? Mas independente disso, Deus os colocou na rota novamente e até hoje Abraão é conhecido como pai de uma grande nação. Será que essa é você? Bom, é importante esclarecer que todos nós temos os 4 temperamentos, mas eles serão em maior ou menor grau. Geralmente 2 temperamentos se destacam, enquanto os outros 2 ficam mais nos bastidores. Saiba que Deus te fez com o seu temperamento por um motivo específico. Assim como nós vimos os personagens bíblicos em cada temperamento, você também tem uma missão e um propósito. E o seu temperamento tem tudo a ver com isso. Se você identificou que o seu temperamento está desequilibrado, procure ajuda. A primeira delas é do Espírito Santo. Converse com ele, peça ajuda, peça para ele te ajudar a equilibrar. Sabe, amadas, o melhor é que nós tivéssemos os 4 temperamentos o mais equilibrados possível, sabe? Quando um temperamento ele é muito distante do outro,
Vou dar um exemplo, né? Eu sou muito melancólica e praticamente não consigo identificar nada do sanguíneo. Eu sou muito no extremo. Peça ajuda do Espírito Santo para que ele traga um pouco mais de equilíbrio. Não que você vá deixar de ser melancólica, porque não há nenhum defeito em ser melancólica, mas todo o extremo, ele aponta para alguma debilidade grave. Assim como ser extremamente sanguínea, ou extremamente colérica, ou extremamente fleumático, dá no mesmo. Peça ajuda, ore, coloque isso para Deus, converse com Ele. Profissionais também podem te ajudar. Médicos, psicólogos, terapeutas, mentores, coaches. São pessoas que podem te orientar e te apresentar ferramentas importantes sobre como equilibrar e viver no lado mais saudável do seu temperamento. Pare de se culpar tanto quando você deixa as debilidades do seu temperamento aparecerem. Quanto mais você focar em exercitar as qualidades, naturalmente as suas debilidades enfraquecerão. Se você quiser entender mais sobre o seu temperamento ou se você precisar de ajuda, entra lá no meu site que está aqui embaixo. Faz contato comigo. Eu tenho certeza que você será outra pessoa quando conseguir se reconhecer de forma saudável e aprender a celebrar a linda mulher que você é. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Eu te espero.